Oi, pessoal, tudo bem? Como parte do nosso curso de Migração e Refúgio, dentro da introdução à migração e refúgio, eu vou falar para vocês nessa aula sobre nacionalidade. Em primeiro lugar, o que é nacionalidade? Nacionalidade é um vínculo jurídico-político entre uma pessoa e um estado ou mais estados. Há vários sentidos de nacionalidade, mas o que a gente vai utilizar aqui, sob a perspectiva do direito internacional, da política internacional, é a questão de ligação de uma pessoa com um ou mais estados. Então, é um vínculo que a pessoa tem com esses países ou esse país. E por que é importante a gente estudar nacionalidade no contexto das migrações internacionais? Porque quando a gente fala em migração, falamos especificamente sobre migração internacional e refúgio, falamos entre nacionais e não nacionais. Os não nacionais, como os estrangeiros, como as pessoas que não têm nacionalidade do estado para o qual elas vão, no qual elas buscam abrigo, buscam proteção ou têm qualquer outra forma de migração, seja uma migração voluntária, seja uma migração forçada. Mas o importante com relação à nacionalidade é entender qual o papel dela como um pano de fundo do tema das migrações internacionais. A questão da nacionalidade, ela não é nova, obviamente, mas ela foi consagrada no direito internacional no século XIX, lá no finalzinho do século XIX, no contexto da reunificação italiana e reunificação alemã. Havia uma certa discussão no direito internacional sobre a capacidade dos estados em proteger determinadas pessoas, proteger sob o seu manto, sob sua jurisdição, né, sob a perspectiva política, sob a perspectiva jurídica, um determinado grupo de pessoas. E quando a gente pensa lá no sistema feudal e a própria paz da Westfália, com a ideia da formação do Estado como nós conhecemos hoje, se pensa muito na questão do território, na perspectiva territorial. Por isso, a ligação que as pessoas têm com um ou mais estados, num primeiro momento, ou numa perspectiva talvez até mais ampla de uma certa forma, se a gente for fazer uma análise comparada, ela acaba sendo com relação ao aspecto territorial. A pessoa que nasce em determinado território, de determinado estado, é nacional daquele estado, para quê? Para fins de ocupação do território. Por isso, quando nós falamos em um dos aspectos de aquisição de nacionalidade, que é o direito do solo, ou ius soli, é importante a gente lembrar e ter esse contexto em mente de que a ideia do Estado conceder a uma pessoa a sua nacionalidade, a sua proteção jurídica, a sua proteção política, é de que essa pessoa ocupe o espaço territorial, certo? Então, a perspectiva da nacionalidade, quando a gente fala no direito internacional, num estudioso do direito internacional, que é considerado um dos pais do direito internacional, chamado Pascoal Stanislau Mantini, falamos numa teoria da nacionalidade a partir da territorialidade, a partir do que se discute ainda em direito internacional, mas muito mais nos séculos atrás, que é a questão do uti possidetis, que é a posse, o direito de posse de determinado lugar, especialmente a posse sobre terras que na época, enfim, feudal não eram consideradas de ninguém. Então, se a gente olhar um pouquinho para a história, a gente vai ver que a questão do território de um determinado grupo de pessoas dentro de um espaço territorial ter domínio sobre aquilo, entre aspas, um poder ou um domínio sobre aquele espaço territorial, ela acaba se tornando bastante importante sob a perspectiva teórica do direito, mas também ela se reflete muito no que nós temos do sistema de nacionalidade hoje em dia. Um parênteses aqui, se fala muito numa cidadania universal, enfim, na retirada da ideia de nacionalidade. Claro, é interessante, mas nós temos que olhar sob uma perspectiva técnica na qual há um motivo pelo qual os estados reconhecem ou concedem a nacionalidade a uma pessoa, a um grupo de pessoas. Então, olhando para a questão territorial, nós temos dela derivada o
direito do solo sobre a aquisição de nacionalidade, que é o ius soli. Por outro lado, nós temos um outro sistema de aquisição de nacionalidade chamado ius sanguinis ou ius sanguinis, na qual a questão da territorialidade do espaço geográfico não é tão importante ou não é mais importante do que o pertencimento a um determinado grupo social, do que características comuns de um determinado grupo de pessoas, como por exemplo a questão do idioma, a questão cultural, religiosa, os aspectos étnicos, enfim, há todo um conjunto de similaridades que pessoas dentro de um determinado grupo podem possuir, por isso há estados que ainda hoje se baseiam na questão da nacionalidade a partir do pertencimento, a partir da ideia de lealdade e não domínio sobre o território, que é a questão da territorialidade no ius soli. Quando nós falamos então do ius sanguinis, nós falamos de um pertencimento a um determinado grupo social, a uma determinada comunidade, com a ideia de legião, com a ideia de submissão, entre aspas, a um determinado grupo. Por conta disso, nós temos dois sistemas, então, de aquisição de nacionalidade. Mas como a nacionalidade, deixando eles um pouquinho de lado rapidamente, como a nacionalidade pode ser adquirida? Ela pode ser adquirida a partir do nascimento, então, o que nós chamamos de nacionalidade originária no direito, e ela pode ser adquirida a qualquer momento da vida, que é a nacionalidade derivada. A nacionalidade derivada tem vários aspectos, várias formas de aquisição, assim como a nacionalidade originária o tem, apesar de ser a questão relacionada ao nascimento, há particularidades dentro desse tema que já vão mencionar. Uma outra questão: por que nos falamos de pertencimento ou ligação a um determinado estado, seja por meio da ideia do território, seja por meio da ideia de um grupo social, de um grupo que reúne características comuns? Porque quando se pensa na nacionalidade, é o Estado que reconhece, é o Estado que concede a nacionalidade a pessoas. O Estado, claro, como uma figura política, jurídica, representada por agentes, mas esse Estado tem legislação específica que vai dizer quem tem a sua nacionalidade. O Estado, pelos motivos que eu mencionei, seja a questão da territorialidade, seja com relação à questão do pertencimento a determinado grupo, vai determinar, dentro da sua legislação doméstica ou legislação interna, quem vai adquirir sua nacionalidade e como. Por isso, quando a gente fala em nacionalidade originária, falamos no sistema do ius soli, ou direito do solo, e ius sanguinis, ou o direito relacionado ao sangue, ao pertencimento, à afinidade com um determinado grupo de pessoas. Os países podem, diante da sua legislação nacional, ter um sistema apenas do ius soli, apenas do ius sanguinis, ou ter os dois sistemas de aquisição originária de nacionalidade, situação na qual a gente chama de sistema misto. O Brasil, por exemplo, tem um sistema misto porque lá no artigo 12.1 da Constituição Federal, ele vai dizer: 12.1a, é brasileiro nato quem nasceu no território brasileiro. Então, o princípio da territorialidade, o direito ligado ao solo, o direito da nacionalidade, a partir do momento em que uma pessoa nasce no território nacional, sem nenhuma outra condicionante. Por quê? Porque o texto constitucional, que é a lei superior do país, a lei mais importante do país, determina dessa forma: nasceu no território brasileiro, é brasileiro nato, ponto final. Nenhuma outra condicionante. Nenhuma condicionante relacionada aos pais, ou enfim, a forma como a pessoa chegou no território nacional, se um dos pais não é brasileiro nato, enfim, não importa, ok? Então, se a pessoa nasceu no território brasileiro, é brasileiro nato, princípio do ius soli, artigo 12.1a da Constituição. O artigo 12.1b da Constituição Federal vai falar sobre a aquisição de nacionalidade pelo ius sanguinis,
só que numa situação que é considerado um costume internacional advindo do direito diplomático, que é a situação em que filhos de pai ou de mãe brasileira que estejam a serviço oficial do Brasil no exterior são brasileiros natos. Existe uma ficção jurídica no artigo 12(1)b de que a pessoa teria nascido, entre aspas, no território brasileiro, mesmo quando ela nasce fora da jurisdição brasileira. Pelo fato de um ou ambos os pais representar oficialmente o Brasil no exterior, essa criança, então, vai ser considerada brasileira nata, como se houvesse nascido no espaço territorial brasileiro. Essa criança deve ser registrada na embaixada, ou na ausência da embaixada, no consulado, e ela tem todos os direitos relativos à nacionalidade brasileira. Por algum tempo, a Constituição de 88 manteve apenas o artigo 12(1)a e 12(1)b como formas de aquisição de nacionalidade, e teve o artigo 12(1)c como uma forma transitória de aquisição de nacionalidade pelo ius soli. Só um parênteses, artigo 12(1)b sobre ius sanguinis vale não apenas para diplomatas, mas para pessoas que estejam oficialmente a serviço do Brasil no exterior, independentemente da situação do cargo, mas deve ser um trabalho oficial representando o governo brasileiro, certo? Voltando aqui. Por um determinado período, numa emenda constitucional de transição, quando a Constituição foi promulgada e até nós adaptarmos toda a vida social ao ordenamento jurídico da época, nós tivemos situações em que as pessoas poderiam obter a nacionalidade brasileira derivadas de ius sanguinis para filhos de pai ou de mãe brasileira que não estivessem a serviço do Brasil no exterior. Então, de 1988 a 1994, o artigo 12(1)c da Constituição dizia que era possível que crianças filhos de pai ou de mãe brasileiro que não estivessem a serviço oficial do Brasil no exterior podiam ser consideradas brasileiras natas, também fazendo o registro civil de nascimento em local de autoridade brasileira no exterior, consulado ou embaixada. Só que essa emenda constitucional de transição, número 4, ela perdurou até junho de 1994. E depois disso, era como se nós estivéssemos ainda dentro do sistema misto, da ideia de nacionalidade originária, pelo sistema misto, apenas nascimento no território e nascimento de criança filho de pai ou de mãe brasileira em serviço oficial do Brasil no exterior. Mas vamos pensar numa situação em que uma criança, filho de pai, de mãe, de pais brasileiros, que nasça no exterior, pode não ter o direito à nacionalidade do país de nascimento. Por quê? Porque o país de nascimento pode ter como sistema de aquisição originária de nacionalidade o ius sanguinis, ou o direito familiar, o direito relacionado à familiaridade a um determinado grupo social. O que acontece com essa criança se ela nascer num país cuja aquisição originária de nacionalidade é de ius sanguinis e não vale ius soli do país de nacionalidade dos pais? Essa criança automaticamente nasce sem nenhuma nacionalidade, ou apátrida, uma pessoa sem nacionalidade. Eu vou falar especificamente sobre a situação de apatridia. Mas vejam, essa situação em que a Constituição brasileira não permitia que crianças cujos pais não estavam a serviço do Brasil no exterior não pudessem ser consideradas brasileiras natas, causou uma situação bastante delicada entre 1994, junho de 1994 e setembro de 2007, em que nós tivemos a situação dos brasileirinhos apátridas, que eram crianças que nasciam em países de ius sanguinis e não tinham direito à nacionalidade brasileira porque um ou ambos os pais
não estavam a serviço do Brasil no exterior, perdão. Estavam a trabalho, mas não trabalho governamental, estavam estudando no exterior, estavam em turismo, enfim, não importa a condição migratória. A questão com relação à situação dos brasileirinhos apátridas é que, objetivamente, essas crianças não tinham direito à nacionalidade brasileira. E isso implicava não ter documentos brasileiros, não ter documentos do país onde nasceu, porque não tinha nacionalidade daquele país. Isso gerava uma série de problemas, uma série de situações, como não ter acesso à educação, ao sistema de saúde, enfim, não poder realizar os atos da vida civil. E a patridia tem como característica essa situação de uma não existência, entre aspas, de um não pertencimento a um determinado estado. A apatridia implica, como sendo a ausência de nacionalidade, a ausência de um estado que possa proteger a pessoa, que possa dar a ela direitos, mas também deveres. E a ausência de nacionalidade, além disso, ela promove a ausência de proteção diplomática, que é um instituto que vocês estudaram em DIP, sob o qual o Estado pode proteger seu nacional quando o seu nacional estiver no exterior. Em situações específicas, enfim, uma situação à parte ou uma teoria à parte, mas é extremamente importante lembrar que a nacionalidade implica também não apenas na jurisdição do Estado ou a proteção do Estado enquanto a pessoa está no território de cujo Estado é nacional, mas também quando ela se encontra no exterior. A questão dos brasileirinhos apátridas foi resolvida pela Emenda Constitucional 45, de 21 de setembro de 2007, segundo a qual houve a retomada da aquisição originária de nacionalidade quando filhos de pais ou de mães brasileiros que nascessem no exterior, cujos pais não estivessem a serviço do Brasil no exterior. Então, esse limbo jurídico, esse período em que esses cerca de 200 mil brasileirinhos apátridas não tiveram direito à nacionalidade, foi resolvida ou foi, pelo menos, houve uma tentativa de solução dessa situação com a Emenda Constitucional 54 de 2007, que retomou, então, a ideia do ius sanguinis mais amplo para a aquisição originária de nacionalidade brasileira. Essas crianças que não tivessem sido registradas no exterior como forma de registro, apenas a constatação de que houve o nascimento, mas não que havia direito à nacionalidade, essas crianças puderam retroativamente serem registradas em cartórios de registro civil no Brasil e assim tiveram a nacionalidade reconhecida como se de fato elas tivessem nascido no território brasileiro, ou enfim, mesmo nascendo no exterior, como uma ficção jurídica, tiveram direito à nacionalidade brasileira de forma retroativa. É como se elas nunca tivessem sido apátridas, nunca tivessem tido problemas para tirar documentos ou para realizar quaisquer atos da vida civil. Eu vou fazer uma aula específica para falar sobre a questão da nacionalidade brasileira, até porque nós temos situações peculiares com relação a esse período de transição entre 1994 e 2007 e também antes da Constituição de 88. Há situações em que as pessoas não são brasileiras natas e acabam não sabendo, passam o resto da vida sem saber, porque não precisaram adquirir um cargo privativo de brasileiro nato, descrito no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Enfim, há uma série de situações relacionadas a esse tema. Mas voltando aqui à nacionalidade originária, sistema de ius soli e ius sanguinis. O Brasil possui ambos os sistemas, o sistema misto, ius soli e ius sanguini. Mas o Estado é obrigado a dar a nacionalidade, a conceder a nacionalidade a uma pessoa? Não. Por quê?
Porque a nacionalidade, a concessão da nacionalidade é uma manifestação da soberania e identidade dos países. Ela é um reflexo do que no direito internacional nós chamamos de domínio reservado dos estados. É competência exclusiva do ente estatal conceder a sua nacionalidade a um ou mais indivíduos. Então, não é possível a gente pensar numa concessão de nacionalidade por um outro sujeito de direito internacional que não o Estado. Uma OAI não pode conceder nacionalidade, seja uma OAI clássica, por assim dizer, ou uma OAI sui generis, enfim, e obviamente nenhum dos outros sujeitos de direito internacional, nem a Santa Sé, nem beligerantes, nem a própria pessoa, nem o próprio indivíduo, enfim. Então, a questão da nacionalidade é extremamente importante quando a gente fala dos estudos de imigração e refúgio. E ela geralmente é esquecida, porque ela parece simples, mas ela não é. Ela é bastante complexa, especialmente na prática, né? A teoria pode ser um pouco confusa, mas eu garanto que a prática é muito mais complicada. E ela vai determinar quem pode entrar no território, quem o Estado é obrigado a receber no seu espaço territorial, e quem o Estado não é obrigado a receber no seu espaço territorial. O Estado é obrigado a receber no seu espaço territorial os seus nacionais, porque são pessoas que estão sob seu manto jurídico-político, pessoas que ele, Estado, é obrigado a proteger, e também uma exceção dentro da questão de não recebimento ou não obrigatoriedade de recebimento de não nacionais, é a situação de pessoas solicitantes de refúgio ou refugiadas já reconhecidas por outros países, por conta do princípio da não devolução ou non refoulement, estudada especificamente na aula sobre refúgio. Então, quando a gente fala em nacionalidade, não esqueça, discricionariedade do Estado como uma forma de expressão da soberania estatal e chamada também como domínio reservado no direito internacional. Então, quando a gente fala em concessão de nacionalidade, há margem para a discricionariedade do Estado, o que não parece muito justo. Por isso, é um dos argumentos que os defensores e as defensoras da ideia de cidadania universal têm, porque não parece justo, e de fato não é, que um Estado possa escolher para quem dar a sua nacionalidade, para quem conceder a sua nacionalidade, certo? Mas o fato é que nós estamos num sistema estatal que tem regras de direito doméstico, regras de direito internacional, e a questão da nacionalidade é baseada principalmente no direito doméstico, o direito interno dos estados. Temos tratados internacionais que tratam de nacionalidade? Sim. Tratados de âmbito global, de âmbito regional, temos normas de hard law, normas de soft law, mas a prevalência das normas domésticas é o mais latente quando se fala em direito à nacionalidade. Aliás, como direito, a nacionalidade está lá no artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos, segundo o qual toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. É um direito humano, porque a nacionalidade implica na existência jurídico-política de uma determinada pessoa. Inclusive, as pessoas podem ter mais de uma nacionalidade. Há bastante controvérsia no direito internacional, não é tão debatida hoje, mas já foi no século passado, no século XX, de que o direito internacional, em princípio, não aceitava a polipatridia ou a múltipla nacionalidade. De fato, muitos estados dizem não reconhecer a polipatridia. O Brasil já teve períodos em que dizia não reconhecer a polipatridia. Por quê? Porque principalmente estados cuja nacionalidade originária está baseada no ius sanguinis, na questão do pertencimento a um determinado grupo e não especificamente ao território, mas sim àquela comunidade de pessoas, esses países veem como uma questão de ser responsável, ter uma legião com relação àquele estado e seguir apenas um estado. Então, é como se a pessoa só pudesse ser nacional de um estado porque ela só pode defender um estado.
um único estado, né? Ela não poderia ter mais de uma nacionalidade por essa ideia do ius sanguinis e pela ideia de que vários estados propagam ainda hoje, no século XXI, de que o pertencimento, a entrega, entre aspas, só pode dar-se sobre apenas um estado, um ente estatal. Só que no direito internacional é sim possível a polipatridia. Claro, nós temos o direito à nacionalidade, não o direito à polipatridia, mas por quê? Porque uma nacionalidade é suficiente. E a ausência dessa nacionalidade, de uma nacionalidade, é uma situação que gera muitos problemas práticos para a vida da pessoa apátrida. Mas voltando à questão da polipatridia, quando a pessoa, por exemplo, nasce num país cuja regra de nacionalidade originária é o ius soli, direito ao solo, essa criança é nacional daquele país, desde que não haja outra condição a não ser o nascimento no território. Mas os pais ou as mães podem ser nacionais de países que são guiados pelo princípio pela aquisição, originária de nacionalidade pelo sistema do ius sanguinis, segundo o qual a criança tem a nacionalidade do pai ou da mãe, desde que, independentemente de onde nasça, enfim, desde que apenas seja comprovada a relação de parentalidade. Então, em tese, é possível que uma criança nasça com mais de uma nacionalidade? Sim. No momento do nascimento, a criança pode ter direito a mais de uma nacionalidade. O direito existe e, às vezes, ele não é exercido. Como não é exercido? Pode não haver o registro oficial, no caso do sistema brasileiro, o registro civil, registro público, que vai atestar, que vai reconhecer aquele direito. Mas notem, não é o registro civil que dá o direito. O registro civil apenas reconhece a existência de um direito constitucional, que foi garantido para a gente lá na Constituição. Então, é possível que uma criança seja polipátrida ou tenha mais de uma nacionalidade desde o nascimento? Sim. Da mesma forma como é possível essa criança não ter nacionalidade nenhuma pela forma com a qual o Estado entende a concessão da sua nacionalidade. Só que tem vários estados que vão dizer não reconheço a polipatridia, então uma allegiance, né, uma relação de afinidade, uma relação de lealdade, essa palavra que eu procurava, ela só pode ser com o Estado. Então eu, Estado A, não reconheço que aquela criança tem mais de uma nacionalidade, porque ela só pode ser leal a mim, a um Estado. E o outro Estado de nacionalidade da criança pode dizer não, eu reconheço pelo sistema da territorialidade, do ius soli, então eu reconheço que é possível sim haver lealdade a mais de um Estado. Então, enquanto um Estado, o Estado A, vai dizer não, essa criança não é polipátrida, só tem uma nacionalidade, o Estado B vai dizer não, ela pode ser polipátrida. E aí, qual vai prevalecer? Na verdade, vai prevalecer o local onde a criança exercer essa nacionalidade. Se ela resolver morar no país A, ela vai exercer os direitos de nacionalidade relativos ao país A, e para o país A não vai existir nenhum outro país que possa protegê-la. Só que o país B pode protegê-la a qualquer momento, porque o país B ainda a considera seu nacional. Por quê? Por conta da soberania, por conta da discricionariedade que o Estado tem de conceder a sua nacionalidade. Então não importa na prática se os estados dizem não, eu não reconheço a polipatridia e o outro sim, eu reconheço a polipatridia, porque a questão final vai ser o exercício dos direitos relacionados à nacionalidade, ok? Então, voltando aqui na questão originária e derivada de nacionalidade. Só relembrando, aquisição originária de nacionalidade e nascimento.
sistema de ius soli, ius sanguíneo e sistema misto, quando abarca os dois. E a aquisição derivada de nacionalidade, que é aquela que pode ocorrer a qualquer momento da vida. Então,